Boa noite, pessoal. Então, começando aqui mais uma série, Camaçari 360. Na segunda-feira, a gente abriu com o historiador, professor e pesquisador Diego Kopke, certo? E hoje, quarta-feira, nós vamos continuar com ele, porque história pouca é bobagem, né? Então, a gente tem que ter muita história ainda para contar e a gente vai agora. Quem não assistiu na segunda, fique tranquilo, porque a gente vai retomar tudo, não vai ser um novo capítulo, a gente retoma e porque história é sempre bom, né? Você sabe que você não aprende história com uma aula só, né? Tem que ver, tem que ler muito, né? Então a gente está aqui já com o professor historiador Diego Kopke, que já está aqui, adicionar ele. Vamos aqui. Diego já está preparando, né? Diego é o autor do livro Do Joanes ao Jacuípe, uma história de muitas querelas, tensões e disputas locais. Aguardando Diego. Cadê Diego? E aí a gente vai conversar e essa série vai dar continuidade conversando com outros pesquisadores, outros historiadores, outras pessoas que... Cadê Diego? Aguardando Diego Kopke. Vamos ver aqui. Cadê você, Diego? Vamos de novo. Vamos adicionar de novo. Agora, eu acho que agora sim. Pronto. Opa, E olá, aí, professor, tudo certinho? boa noite, tudo bem, graças a Deus, tudo Como é que certo. estão as coisas? Indo aí nessa pandemia, né? Mas assim mesmo, tem que enfrentar e É pronto. verdade. O homem Quem foi luta feito não para há vitória. enfrentar. Oi? Não Quem luta entendi. não há vitória, Exatamente, o homem foi feito para enfrentar e trabalhar, né? Não com tem que fazer, certeza. não tem essa... se reinventar e pronto. Mas, pessoal, o professor Diego é autor do livro, como eu falei, Do Joanes ao Jacuípe, uma história de muitas querelas, tensões e disputas locais. O livro está para sair, certo? O livro está para sair, né? Deve estar saindo, eu espero que ainda esse ano. E esse trabalho do professor é um resultado de mais ou menos 20 anos de pesquisa. Né? Isso. Como é que surgiu, professor, essa ideia de contar esse livro? Como é que o senhor descobriu isso? Como é que foi essa... Como nós havíamos iniciado essa conversa na live anterior, mas infelizmente nós tivemos alguns problemas, então vamos retomar um pouquinho. Na verdade, a minha pesquisa inicial era uma pesquisa de cunho genealógico, que, por contingência do destino, eu terminei encontrando algumas fontes relacionadas à gênese do município, que se deu justamente na Vila de Abrantes. E antes mesmo de existir a Vila de Abrantes, existiu o Aldeamento do Espírito Santo, que foi fundado no século XVI por padres da Companhia de Jesus. Assim, e foi uma das primeiras povoações do Brasil. Assim como a cidade de São Paulo, como Guarulhos, entre outras cidades que são mais antigas do Brasil, tanto quanto Camaçari, nasceram nessa perspectiva de aldeamento indígena. Veja bem, então, quer dizer, a sua pesquisa, você descobre, né, que Camaçari, na verdade, não tem 262 anos, como se costuma festejar no 28 de setembro, e sim 462 anos, é isso? Exatamente. Qual é essa diferença, 262, 462? A diferença é a seguinte: nós festejamos a emancipação política. E que, na verdade, essa emancipação política
foi a emancipação civil dos povos indígenas na América Portuguesa, ou seja, no Brasil. Foi quando o rei Dom José I de Portugal, através do então, que veio a se tornar Marquês de Pombal, instituiu digamos, uma nova política indigenista para os povos indígenas da colônia. E desde aquele momento, esses povos indígenas passaram a ter direitos civis e políticos. Então, era necessário que se começasse de algum lugar. E o local escolhido justamente como ponto de partida para a emancipação política e civil dos povos indígenas no Brasil, ou seja, torná-los súditos da coroa portuguesa, foi justamente no aldeamento do Espírito Santo, que havia sido fundado 200 anos antes, no dia 29 de maio de 1558. O que aconteceu no dia 28 de setembro foi a expedição, ou seja, a assinatura do alvará régio, que permitia que aquele antigo aldeamento passasse ao status de vila, para consolidar o processo de emancipação política dos povos indígenas. Na verdade, o aldeamento do Espírito Santo foi como uma espécie de laboratório, porque depois da emancipação do aldeamento do Espírito Santo, que foi elevado à categoria de vila, outros aldeamentos, tanto na Bahia como em outros estados, que na época não eram estados, mas sim capitanias, foram elevados para a mesma categoria de vilas. Então a gente está precisando resgatar isso, né? Isso. Na verdade, nós precisamos corrigir. Nós temos duas datas. Nós temos a data de fundação da cidade, que é 29 de maio de 1558, onde se celebrou pela primeira vez no Brasil a festa de Pentecostes. E temos também o 28 de setembro, que é quando foi assinado o Alvará Régio, como eu disse, relacionado à emancipação política e civil dos povos indígenas. Então Camaçari nasce lá em Abrantes, não é isso? Onde tem a igreja, não é isso? Como é que se deu essa formação lá em Abrantes? Como é que começa com o quê? Como é que é isso? Bom, você se refere ao século XVI, correto? Exatamente. É onde começou tudo, né? A gente está aqui... Nós temos que voltar um pouquinho mais para 1549, que é justamente quando se dá a fundação da cidade do Salvador. A cidade do Salvador é fundada em 1549 e Tomé de Souza, quando chegou para fundar a cidade do Salvador, que foi fundada numa perspectiva de cidade-fortaleza, o que ocorre? Toda a costa marítima, uma espécie de cinturão, foi trabalhado na perspectiva de se fundar aldeamentos. Os primeiros aldeamentos indígenas foram fundados no entorno da cidade do Salvador, porque o núcleo que nós temos como cidade do Salvador é o Centro Histórico Antigo, que é uma cidade que foi fundada na colina e que todo o seu entorno era uma fortaleza, por isso chamada de cidade-fortaleza. Então, o primeiro aldeamento fundado foi o aldeamento Monte Calvário, que é onde nós conhecemos hoje como Santo Antônio Além do Carmo. Na extensão da cidade, do que hoje é a cidade do Salvador, foram fundados outros aldeamentos. O aldeamento do Rio Vermelho, o aldeamento de Paripe e tantos outros, até se chegar em 1558, onde foi fundado o aldeamento do Espírito Santo, nas proximidades do Rio Joanes, que pelos povos indígenas não era nem denominado de Rio Joanes, mas sim de Rio Carauaçuípe. Que, na verdade, por que Carauaçuípe? O que é Carauaçuípe? Vou explicar agora a etimologia da palavra. Na verdade, Carauaçuípe já é uma corruptela da palavra Caraípe, que quer dizer rio sagrado. O Rio Joanes recebe esse nome de Rio Joanes em homenagem ao rei de Portugal da época, a Dom João. Por isso Joanes, que é do grego e do latim, quer dizer João. Mas o seu nome ancestral é Caraípe ou Carauaçuípe. Como eu disse, que quer dizer rio sagrado.
Você falou aí em aldeamento, mas quando os portugueses acharam, que não descobriram, né, acharam o Brasil, na verdade ele já encontrou mais ou menos tudo meio mapeado, né? Quando fala aldeamento, não era do nada que os portugueses com os jesuítas resolveram ocupar. Na verdade já tinha núcleos de índios, não é isso? Isso. O que ocorre? Os índios viviam em aldeias autônomas, que eram governadas, obviamente, pelos próprios povos indígenas. Até mesmo o termo índio é dado pelo colonizador. Na verdade, nós que pesquisamos, que somos estudiosos do assunto, nós chamamos de povos autóctones ou povos originários, que no meio é mais, digamos, referido dessa forma. Aí o que ocorre? A cidade do Salvador, a Baía de Todos os Santos, por exemplo, era denominada de Carauá-Suípe. Então, todos os topônimos que nós temos, ou seja, os nomes de localidades, nomes de cidades, tudo isso já existia, mas dentro de uma perspectiva indígena. Aí nós temos até heranças de povoações que ainda carregam o nome de batismo. Por exemplo, Camaçari. Camaçari é um nome de origem indígena. Nós temos Arembepe, que na verdade Arembepe também era um aldeamento de Santo Antônio de Rembé, que foi fundado posterior ao aldeamento do Espírito Santo. Aí nós temos diversas palavras. Jauá também, parece que tem uma, né? Jauá também, né? Isso, Jauá também, que na verdade é jaguar. Com a corruptela da palavra, passou a ser chamado de Jauá, mas na sua etimologia é jaguar. Certo. Agora, dentro dessa perspectiva histórica, Camaçari, o município, Abrantes, essa região toda, ela entra automaticamente na história das lutas da independência da Bahia, que culminaram com 2 de julho de 1823, não é isso? Exatamente, mas não só o 2 de julho. Como eu ia falando anteriormente, esse aldeamento foi fundado na perspectiva, o aldeamento do Espírito Santo, na perspectiva de proteção do nosso litoral, da nossa costa marítima. Era como se fosse um cinturão de defesa da cidade do Salvador, que era a capital do país. Tanto que, em 1624, quando os holandeses invadiram a cidade do Salvador e tomaram como reféns algumas autoridades, as autoridades que conseguiram se organizar fugiram justamente para o aldeamento do Espírito Santo. E não só fugiram para o aldeamento do Espírito Santo, como o aldeamento do Espírito Santo se tornou quartel-general de batalha contra os holandeses, inclusive tornando-se capital do Brasil nesse período. E todas as lutas, as batalhas que houveram na perspectiva de expulsão dos holandeses se deu justamente, pelo menos, o processo, digamos assim, de estruturação, de planos, de ataques e tudo mais, se deu justamente no aldeamento do Espírito Santo. E os povos indígenas tiveram um protagonismo tão grande que os próprios colonizadores chamavam as táticas usadas pelos povos indígenas de guerras brasílicas. Então, é importante também nós entendermos que, além do processo de colonização e de catequese, os jesuítas também trabalhavam na perspectiva de fazer com que aqueles povos indígenas, com que os índios que ocupavam o aldeamento do Espírito Santo, que ali estavam aldeados, fossem também soldados para fazer frente a qualquer tipo de invasão. E quando falo qualquer tipo de invasão, eu me refiro não apenas à invasão de outros europeus, mas à invasão até mesmo de povos indígenas que não aceitavam, que faziam frente à perspectiva de colonização. É o que eles chamavam de índios bravos ou índios rebeldes, porque faziam justamente frente. Mas
para responder melhor a sua pergunta, esse é um aspecto com relação à invasão holandesa. Aí nós temos o protagonismo também do aldeamento, não mais aldeamento do Espírito Santo, mas da Vila Nova de Abrantes, no processo de independência do Brasil na Bahia. Primeiro porque, quando se iniciou, digamos assim, os primeiros conflitos relacionados à causa da independência, houve um choque no Forte de São Pedro. Isso ocorreu no dia 19 de fevereiro de 1822, onde os militares brasileiros foram rechaçados por uma tropa portuguesa e eles fugiram. E no que eles fugiram, eles pegaram a Estrada Real e seguiram para Itapuã. Chegando em Itapuã, já havia um corpo não só de militares, mas de pessoas das diversas estirpes da sociedade. Haviam negros, haviam índios, haviam caboclos. Havia toda, digamos assim, toda a sociedade, um misto das pessoas que compunham a sociedade local, inclusive milicianos e militares de alguns outros regimentos. O que ocorreu com essa chegada dessa tropa em Itapuã? Eles tomaram de assalto um armazém de um português, levaram os mantimentos, destruíram esse armazém e saíram bradando e dizendo o seguinte, que eles iriam vencer e que iriam voltar para a cidade do Salvador e iriam tomar de assalto todos aqueles entrepostos comerciais que existia na freguesia do Pilar, ou seja, ali na região do comércio. Saindo de Itapuã, eles chegam em um engenho de cana-de-açúcar, engenho do Japara, em Ipitanga, que hoje nós conhecemos como Lauro de Freitas, receberam guarida e depois tentaram se insurgir contra o próprio proprietário do engenho. Aí o proprietário do engenho os expulsou e eles seguiram para Abrantes. Chegando em Abrantes, como era uma tropa mista, não apenas de soldados profissionais do corpo de linha, mas como existia todo digamos que fosse uma espécie de turba. Eles seguiram fazendo inúmeros saques, inúmeras arruaças. E esses saques, essas arruaças, aconteceram em Vila de Abrantes, em Monte Gordo, em Arembepe. Esse foi o primeiro momento, não ainda o ponto alto dos conflitos, mas foi o primeiro momento. E essa tropa estava seguindo justamente para sul da torre, para receber ordens de Joaquim Pires Carvalho de Albuquerque, um descendente da família Garcia Dávila, que era digamos assim, o chefe das milícias relacionadas à região de Açu da Torre. A milícia, no caso, era contrária a Portugal. Isso, as milícias nossas. Aí o que ocorre? Quando Joaquim Pires de Carvalho tomou conhecimento de que estava havendo muitos saques e, na verdade, uma balbúrdia em todo o litoral norte, principalmente em Abrantes e região, ele deu ordem para que essa tropa retornasse para a cidade do Salvador e aguardasse em Itapuã até que ele mandasse outras ordens. Então, esse é o primeiro momento, e esse primeiro momento, embora não seja, eu não sei porquê, dito, mas isso ocorreu. E eu tive acesso a essas informações em um dos anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, se não me engano, anais de número 27. E lá tem relacionado toda a documentação e todo o processo relacionado às lutas de independência do Brasil na Bahia. Eu falei agora no início da Estrada Real. É importante. É isso que eu ia falar, porque você está falando dessa mobilidade Itapuã, Abrantes, e eles passavam por onde? Estrada Real, que era também conhecida como a Estrada da Praia.
Porque, na verdade, nós tínhamos duas estradas, que são as estradas mais antigas do Brasil. Uma é a Estrada Real e outra é a Estrada Real das Boiadas. Fazendo uma comparação a grosso modo, é como se nós, que moramos em Camaçari, tivéssemos o acesso à Via Parafuso e à BR-324. Eu estou usando isso como exemplo só para as pessoas se situarem e entender melhor. Então, esse primeiro momento, essas tropas que seguiram de Itapuã, foram para Itapuã e de Itapuã seguiram para Abrantes, Monte Gordo e Arembepe, eles tomaram o caminho da Estrada Real, certo? Que é Salvador Abrantes. Isso. No ápice das batalhas, do conflito, quando tudo já havia se estabelecido, digamos assim, e nós, o nosso exército brasileiro, baiano, estava vitorioso, as tropas, em sua maioria, seguindo para a cidade do Salvador, passaram, como a história registra, pela Estrada Real das Boiadas, que há um remanescente dessa estrada em Camaçari. Para quem mora em Camaçari, essa estrada, para situar um pouco as pessoas, ela pega aquela pista da Lama Preta, segue pelo Buriçatuba, vai sair na Cerâmica Poti e, seguindo mais adiante, você vai desembocar em Simões Filho. E se você seguir mais um pouco ainda, você sai justamente em Salvador. Essa era a nossa principal estrada, que era justamente conhecida como Estrada das Boiadas, que é por onde passava todos os tropeiros que vinham da feira de Capuame, que era uma feira de gado, uma das mais importantes da América Latina, que foi fundada por Garcia Dávila no século XVII. E aí o que ocorre? Recebe esse nome justamente por conta desse tráfego das boiadas. Capuame era... Capuame, hoje nós conhecemos como Dias Dávila, mas que nesse período pertencia à vila da Nova Abrantes do Espírito Santo, ou seja, pertencia a Camaçari. E é um fato importante, e que as pessoas também não sabem, mas Ladislau dos Santos Titara, que é o autor do hino do 2 de julho, ele é natural de Capuame. E ele nos traz informações riquíssimas com relação justamente a essas batalhas do 2 de julho. Ele escreveu uma série de poemas, digamos assim, uma ode poética, onde ele conta toda a história. Além de ser militar, ele também era um historiador. E aí o que ocorre? Ele deixou tudo isso registrado. E em um dos seus registros, ele cita Camaçari, cita a Feira de Capuame, e cita, inclusive, como palcos de batalha. Cita também o Riacho Piaçaveira. Então, essa obra é riquíssima. O Riacho Piaçaveira é o Piaçaveira, o Rio? Isso, exatamente. Tem um bairro hoje, Piaçaveira. Justamente. Então, Ladislau dos Santos Titara, inclusive, Ladislau também, ele faz menção a uma revolta, a um levante de escravos que ocorreu aqui em Camaçari em 1809. Um levante que ocorreu justamente na região que hoje nós conhecemos como Parque Verde e Glebaé. Mas isso é uma outra história. Voltando para a questão... Agora sim, agora veja bem, peraí, deixa eu aproveitar aqui, você falou em Ladislau. Ladislau nasceu em Capuame, que hoje é Dias Dávila. Escreveu poemas, fez o hino do 2 de julho, mas nós não estamos no 2 de julho. Por quê? Por falta de reconhecimento. Eu não sei se por conta da nossa proximidade com a cidade do Salvador, isso termina, às vezes, apagando um pouco aqui, ou apagando ou fazendo com que não haja um interesse em relação ao estudo da nossa história. E termina que as coisas que estão relacionadas à história de Camaçari, que não é
uma cidade que nasceu em 1978 com o advento do polo petroquímico, mas sim uma cidade que nasceu no século XVI. Aí é outra Camaçari que eu vou contar lá na frente. Aí o que ocorre? Faz com que não haja um interesse pelos estudiosos, e não só pelos estudiosos, até mesmo pelas pessoas que vivem na cidade, porque não há um sentimento de tão falado de pertencimento. As pessoas não se preocupam em se debruçar, em buscar o conhecimento com relação à história da sua cidade. Mas eu acho que com o seu trabalho, eu acho que isso começa a ser reescrito, não é? Então as pessoas agora já sabem que Camaçari, que o 2 de julho passa por Camaçari, não é? Então eu acho que não vai demorar muito para começar a se discutir essa questão do 2 de julho, que eu estava conversando essa semana com o professor Luiz Guilherme, historiador, que assistiu a outra live, e falando isso, que essa questão tem que ser discutida imediatamente. As autoridades do município têm que sentar para começar a discutir isso com a organização do 2 de julho de Salvador, a Fundação Gregório de Matos, o governo do estado, para discutir essa participação de Camaçari. Isso é importantíssimo. Graças ao seu alerta, né? Você que... Aí o que ocorre? É importante até frisar que essa passagem de comando da capital da Bahia para Cachoeira, isso é algo recente. Esse reconhecimento só ocorreu há cerca de 12 ou 15 anos atrás. Então, é possível que se reconheça também a efetiva participação de Camaçari, né, na história da independência do Brasil na Bahia. É uma questão, eu acredito que muito mais política, de sentar, se discutir os estudos, porque o material que eu trago não é a única fonte, existem diversas fontes que versam a respeito. Se forma uma comissão, se discute e se coloca as coisas como deve ser. A Estrada Real das Boiadas, isso é real. Ela passa por dentro da cidade e tem o seu remanescente ainda em estrada de chão, na cidade. Quem quiser pode me convidar, que nós vamos fazer a trilha de reconstituição dessa estrada. E, inclusive, a Estrada Real das Boiadas tem um significado tão importante, principalmente para Camaçari, que foi a primeira rodovia baiana fundada, digamos assim, inaugurada. Foi a BA-01. O que nós conhecemos hoje como rodovia Salvador-Feira de Santana, ela foi, ainda no início do século XX, na mesma estrada que foi a Estrada das Boiadas. Ali foi inaugurada a rodovia BA-01, que era denominada de Estrada Bahia, que não era nem Salvador, era Bahia-Feira. E o primeiro trecho a ser inaugurado, que foi em 1923, foi justamente o trecho da cidade do Salvador para Camaçari. Agora, quando você fala Estrada das Boiadas, essa estrada também, não é? Como os aldeamentos, quando os portugueses chegaram, né, já encontraram os caminhos, não é isso? Tanto a real como a das boiadas, não é isso? Exatamente. É como você falou logo no início, né? Já existiam povos que aqui habitavam. Então, a gente tem o nome, tem um marco de Estrada das Boiadas, Estrada Real, como algo pelo agente colonizador. Mas essas trilhas de terra já existiam. Os povos originários por aqui já trafegavam. Há mais de 10 mil anos. Então, aquilo que nós temos como marco do agente colonizador, como Estrada Real, como Estrada das Boiadas, a gente também não pode perder de vista que muito e muito tempo, 10 mil, 8 mil anos atrás, os povos originários ali já estavam. E todo esse território recebia nomes
de acordo com os povos que aqui habitavam. Recebiam nomes dentro da etimologia indígena, da palavra indígena. Os portugueses, quando chegaram, já encontraram tudo mapeado, né? Exatamente. Já encontraram tudo mapeado. Mas você falou aí essa questão dos povos, e eu queria voltar um pouquinho, se você permitisse, para Abrantes, né? Para a igreja de Abrantes, para o colégio de jesuítas que existia lá, e todo aquele núcleo, e a importância histórica, arqueológica daquele núcleo ali. Como é que... conta um pouquinho disso para a gente, Diego. Bom, nós nos referimos, eu acabei de falar há poucos instantes, que Abrantes é uma das cidades mais antigas do Brasil. Sendo uma das cidades mais antigas do Brasil, pelo menos naquele núcleo onde a cidade foi fundada, nós temos um sítio arqueológico. Há uma contradição muito grande, voltando para a questão um pouco do aniversário da cidade. Nós temos uma igreja que tem 462 anos de fundada, correto? E nós temos uma cidade que tem 262. O contrassenso, ou a contradição, já começa daí. Mas isso a gente já discutiu, vamos nos ater a essa questão mais, digamos, arqueológica. Toda igreja dos séculos passados, elas tinham no seu adro, que é o seu entorno, uma área que era utilizada para todo tipo de celebração, e inclusive os sepultamentos. Então, as pessoas que habitavam aquele núcleo, quando morriam, elas eram sepultadas ali. Só para se ter uma ideia, quando ainda era aldeamento, isso no século XVI, no aldeamento do Espírito Santo, chegou a habitar 4.000 índios da etnia Tupinambá e Guaianás. Houve sucessivas pestes que dizimou esses povos indígenas. E esses povos indígenas foram sepultados ali, no adro, no entorno daquela igreja. E quando eu digo adro, eu me refiro à parte lateral, tanto direita como esquerda, o fundo da igreja e também a praça. Então, quando nos referimos ao entorno da igreja de Abrantes, nós estamos falando de um sítio arqueológico importantíssimo, não apenas para Camaçari, mas para o Brasil. Então aquela região toda precisa ser preservada. Porque se você escavar ali, você vai encontrar, inclusive, objetos, além de restos mortais, você vai encontrar objetos, né, que registram, não é isso? Assim como quer dizer, a importância daquela região é um negócio muito maior do que se imagina, né? Muito maior do que se imagina. Porque tem havido algumas intervenções na cidade de Salvador e tem se encontrado muito achados históricos, arqueológicos, e se houver um estudo nessa perspectiva ali em Abrantes, vai se encontrar também. Só para vocês terem uma ideia, durante 200 anos, de 1558 a 1758, quando o aldeamento foi fundado, até ser elevado à categoria de vila, ali funcionou um cemitério indígena, durante 200 anos. Após tornar-se vila, por mais 125 anos, ali ainda continuou funcionando como um cemitério. Não mais especificamente um cemitério indígena, mas como um cemitério multiétnico. Só para se ter uma ideia, toda a população do entorno da vila, não era só da vila, todas as povoações do entorno da vila eram sepultadas ali. Eu tive acesso a documentos, a centros de óbitos, de pessoas que residiam em Camaçari, em Guajiros. E isso, eu estou falando do século que é Guajiros? Onde é Guajiros? Exatamente. Não, Guajiros é aonde? Guajiros é uma pequena povoação coladinha com Jauá.
Fica logo na entrada de Jauá. Certo. Não existe Então, mais, né? Foi não engolida por existe. Jauá, né? Não, ainda Não, existe? existe e com esse nome ainda. É? Ah, não É, sabia. as pessoas que residiam em Piranema eram sepultadas ali também, que hoje nós conhecemos como Parafuso. Nos séculos passados, Por que aquela Piranema, professor? Por que Piranema? Por que o Piranema nome? é cheiro de peixe podre, peixe fétido. Nós temos ali a prainha do Rio Joanes. Não sei se você conhece. Conheço, Em claro. Parafuso. Pronto. No entorno da prainha do Rio Joanes, desculpe, perdi um pouco aqui a linha do raciocínio. Nós temos a prainha do Rio Joanes em Parafuso. Por conta de naquele local existir a prainha, que é um braço do Rio Joanes, séculos passados existia um cheiro muito forte de peixe. E por conta disso, os povos originários denominaram aquela localidade de Piranema. Sendo que existiam dois nomes que eram muito usual para aquela região, principalmente no século XVIII. Muitos chamavam de Piranema e também Angico. Há fontes documentais do mesmo período que se referem às duas a mesma localidade com esses dois nomes, Angico e Piranema. Porém, o nome mais antigo nas fontes que eu tive acesso prevalece Piranema. Antes da a gente andar um pouquinho mais para cá, para a sede, eu queria que você falasse um pouco sobre. Nós temos outra joia histórica, né? Se é que a gente pode chamar assim, que é Cordoaria. Né? Isso. Bom, eu terminei não falando, eu vou falar de Cordoaria e vou voltar porque eu fiquei devendo a Não, questão do tudo bem, colégio. você. Eu tô só para Não, não. eu comecei a falar que às vezes eu me empolgo e termino falando muito. Normal, E termino não normal. falando com relação. E você justamente me pediu para que falasse do Colégio dos Jesuítas. Então, quando eu terminar. Ah, certo, tudo bem. Então vamos voltar para o colégio, depois a gente vai para a Cordoaria. Então, vamos lá. Atravessa ali a. O que ocorre? O Colégio dos Jesuítas, em Abrantes, ou no aldeamento do Espírito Santo, ele é um dos colégios mais antigos do Brasil. E serviu, ou serve ainda, né? Embora não exista mais, mas há os registros de que ele existiu, como um dos marcos de fundação da cidade. Por que eu digo como um dos marcos de fundação da cidade? Porque a cidade de São Paulo, ela foi fundada a partir de um aldeamento indígena. E esse aldeamento se deu justamente a partir da fundação do Colégio de São Paulo de Piratininga. E a data de fundação do Colégio de São Paulo de Piratininga, que foi 25 de janeiro de 1554, serve, ou melhor, serviu como baliza, como marco de fundação daquela povoação. Como eu disse antes, assim serviu também a fundação do aldeamento de Guarulhos. E aí o que ocorre? Camaçari, embora não tenha mais, teve esse colégio. E esse colégio também serviu e serve como parâmetro de fundação. Parte dele foi demolida no século passado, né? Ele foi demolido no século passado. Ele não foi parte, não. Ele foi demolido totalmente. Totalmente Isso foi? se deu em 1940. Porque o colégio ele era um anexo da igreja. Do lado direito da igreja, você tinha a extensão do colégio. E lá os padres não só ensinavam os curumins, como eram chamados os meninos índios, mas também o colégio servia como hospício. Mas hospício, ao que eles se referem no século XVI, não é o hospício de se colocar loucos, mas é uma espécie de pousada, de hospedaria. Então, muitos padres da Companhia de Jesus, que vinham de outras paragens
do Brasil, ou até mesmo de Portugal, descansavam ali, porque esse colégio servia também como uma espécie de hospedaria para os padres. Para se ter uma ideia, quando em 1758 o aldeamento foi elevado à categoria de vila, naquele momento se encontravam, salvo engano, acho que 8 ou 9 padres ali. Além do padre responsável pela igreja, tinha outros padres que estavam lá de passagem. Há indícios de que no século XVI não só houve o ensino das crianças, mas também aquele colégio serviu até mesmo para ensino de outros padres. Não é à toa que um dos fundadores do aldeamento, na verdade, os dois fundadores do aldeamento, que é o padre João Gonçalves e Antônio Rodrigues, eles eram mestres, eles eram professores. O Antônio Rodrigues, ele participou da fundação do Colégio de São Paulo de Piratininga. O mesmo padre que participou da fundação do colégio lá de São Paulo e que serviu como marco de fundação da cidade de São Paulo foi o mesmo que estava aqui e fundou o nosso colégio. O nosso colégio é o 6º colégio fundado no Brasil. Do século XVI até meados do século XVIII, quando os padres da companhia foram expulsos do Brasil, haviam 17 colégios dos jesuítas fundados. E o nosso foi o 6º. E tudo isso, infelizmente, se perde. Rapaz, a gente tem um resgate aí que não tem para resgatar isso tudo, não tem mais tamanho isso, né? Pois é. Vai precisar muita vontade política, né, para poder resgatar isso, viu? Exato. Mas eu acredito e espero que haja essa vontade política. Não, com certeza. Seja lá quem for que o faça, que lute por isso, ele está lutando pela cidade, está lutando pela elevação da autoestima do seu povo. Nós precisamos que o nosso... É o que a gente fala de sentimento de pertencimento. Exatamente. Né? Nós precisamos que o nosso povo se aproprie da cidade, viva a cidade, tenha uma referência com a cidade. E você só tem essa referência com a cidade quando você conhece a história dessa cidade, quando você sabe que você tem uma raiz nessa cidade. A Delmo está postando aqui, ó, com tantos nomes citados pelo professor Kopp, Camaçari não tem uma única estátua na cidade. Verdade. É verdade. Mas é isso. Sim, mas vamos até atravessar ali a Estrada do Coco e ir para a Cordoaria. Bom, primeiro, vamos falar da palavra cordoaria. O que quer dizer cordoaria? Cordoaria quer dizer nada mais, nada menos do que local onde se produz cordas. Daí está, digamos assim, o nome daquela povoação, onde tem aquele povo aguerrido que está ali por bastante tempo, né? E o que é que ocorre? Fazendo uma analogia ao Quilombo do Leblon, isso lá no Rio de Janeiro, o Quilombo do Leblon tem uma marca que ele ficou conhecido, digamos que mundialmente, mas principalmente aqui no nosso torrão, no Brasil, que é justamente o cultivo das camélias do Leblon, onde os abolicionistas usavam na lapela dos seus paletós a camélia como símbolo do abolicionismo. Em Cordoaria, nós temos uma planta também que deve ser símbolo daquela localidade. É a mutamba, que leva diversos nomes a depender da localidade. Há locais que ela é denominada de guaxima, tem inúmeros nomes. E a mutamba era utilizada justamente para a produção de corda, de cordoarias. E um português, isso no final do século XVIII, João Hoffmann, na verdade ele era português, mas de ascendência holandesa. Ele descobriu, ele fez um estudo
e descobriu a importância da utilização da mutamba. E ele fez um estudo e propôs que a coroa investisse na perspectiva de não mais importar cordoalha, como eles chamavam, que era o produto feito desculpe, que se transformava em cordas. Ele propôs isso para a coroa. E nesse estudo, ele deixa muito claro que os povos indígenas e os negros escravizados já utilizavam essa planta como material para a fabricação de cordas e que essas cordas que esses povos indígenas e de origem africana produziam era melhor até mesmo do que a corda do Cairo, que era considerada uma das melhores cordas do mundo, que era a corda egípcia. Então, eu tive contato com esse estudo e a partir desse documento eu fui buscando mais informações com relação a essa planta. E aí descobri que Gabriel Soares de Souza, um dos nossos primeiros historiadores, que nos deixou uma obra escrita ainda no final do século XVI, era senhor de engenho, mas fez registros fantásticos com relação à nossa fauna, à nossa flora, aos povos indígenas. E aí o que ocorre? Gabriel Soares de Souza, em 1587, registra lá que os índios, os tupinambás, já utilizavam essa planta para fazer corda. Então, não era algo novo que esse português de ascendência holandesa estava nos trazendo. Ou seja, ele estava propondo algo novo, mas os já tinham conhecimento e da utilização daquela planta para se fazer corda. Aí está. Espera aí que nós estamos com um problema aqui na internet. Aqui. Não, está sem som, Diego. Sem som. Sem som, tá? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo, Diego. Diego, não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Espera aí, pessoal. A internet... Vamos retomar aqui que ele estava falando. Professor, você estava falando, mas não estou ouvindo. Mas é o seguinte, ao nosso tempo, vamos deixar a cordoaria de lá, vamos voltar aqui para a sede. Por exemplo, tem o capitão João Francisco da Costa, né, que era dono dessas áreas todas, e a sede. Como é que é esse processo da sede, aquela ocupação da sede, a estrada de ferro? Eu queria que você tente, nós temos ainda 10 minutos, mais ou menos. Vou tentar resumir. Pena que cordoaria é um assunto tão gostoso e... mas sobre cordoaria a gente vai em outro momento. Porque as pessoas... Porque a carência é tão grande que você tem que falar tudo, um pouco de tudo. Né? É tipo um livro de história resumido. Que a nossa carência é tão grande que... É verdade. Então vamos lá. João Francisco da Costa foi um português que se estabeleceu na cidade do Salvador com 15 anos de idade. Ele já tinha familiares estabelecidos na cidade do Salvador, que eram grandes capitalistas, comerciantes de escravos, senhores de engenho. E ele começa trabalhando em um entreposto de um desses familiares. Ele consegue amealhar uma fortuna e começa também digamos assim, a trabalhar no comércio escravagista. E ele faz uma gama de negócios, torna-se, inclusive, senhor de engenhos,
E a partir desse momento, ele se transforma no maior latifundiário de nossa região. Ele era proprietário de 3 engenhos de cana-de-açúcar em São Miguel de Cotegipe. Um dos engenhos é o Água Comprida, que deu origem justamente à cidade de Simões Filho, além do Engenho Novo e outros engenhos. Na região que nós conhecemos como Camaçari, ele era proprietário nada mais, nada menos do que 11 engenhos. A extensão das suas terras ia de São Miguel de Cotegipe, de lá de Água Comprida, que é Simões Filho, e se estendia até Capuame, Dias Dávila. E a sede do município, por exemplo, aquele casarão antigo, aquilo ali foi dele? Como é que foi? Ali era a fazenda Camaçari. Foi uma das propriedades dele. Ele, como eu havia dito, foi proprietário de 11 fazendas e uma das mais importantes foi a fazenda Olhos d'Água. Olhos d'Água de Camaçari, onde hoje está sediado o Copec e o Cofic. Ali era uma das fazendas dele. E que, inclusive, aquela estrada era denominada de Estrada da Olhos d'Água, que desembocava justamente na Estrada Real das Boiadas. Quando você tem passar pelaquela região ali do CEPED, Cofic, e se estender até a região ali do Derba, na verdade, antes do Derba, onde você dobra à direita e segue para... Esqueci o nome da localidade. Da Lama Preta, ali se tem início justamente a Estrada das Boiadas e a estrada da fazenda e engenho Olhos d'Água. O que ocorre? Camaçari nasce naquela região. Camaçari ficava, o seu primeiro núcleo, digamos assim, populacional, começava justamente na beira, na margem da Estrada das Boiadas. A Estrada das Boiadas, por ser uma das estradas mais antigas do Brasil e a mais importante no período colonial, digamos assim, as povoações que estavam no seu entorno, elas cresceram, se fortaleceram e se tornaram cidades. Então, Camaçari nasce nessa perspectiva. E Camaçari não é uma cidade, olhando Camaçari com essa diferenciação de sede e orla, ela não é uma cidade nova, como se pensa que tenha 70 anos, que tenha sido fundada em 1938. Não. Quando já existia ainda o aldeamento do Espírito Santo, isso 1755, 1757, há fontes documentais que eu tive acesso que já faz referência a Camaçari. Já faz referência à povoação de Camaçari. E um pouco mais adiante, por volta de 1780, até 1817, que foi quando ele morreu, João Francisco da Costa era o proprietário da fazenda Camaçari. Só para você ter uma ideia do quão poderoso e rico era João Francisco da Costa, ele era celibatário, ele não tinha filhos, ele deixou como herdeiro um sobrinho. Esse sobrinho que já era riquíssimo também e herdou essas fazendas, ele conseguiu multiplicar essa herança e, infelizmente, isso custou a vida dele. Porque nós tratamos, inclusive, dessa questão no livro. Lá na frente, ele foi assassinado por 2 compadres que o envenenou e falsificou o seu testamento. Que compadre, hein? Já pensou? Pois é. E se tornou proprietário justamente de todas as fazendas as quais ele tinha. E esse é um processo bastante, mas muito interessante. E eu gostaria de deixar... Mas esse compadre está no livro, né? Tá, esses compadres... Está no livro, né? Então, vamos vamos aguardar o livro que você vai ler, vai conhecer a história do compadre, né? Pois é. Agora, você falou uma coisa rápida. Eu acho que é uma coisa importante também, que é
você citou, escreveu um artigo para o site, para o Camaçari agora, sobre aquele índio ator, que parece que Camaçari foi um dos primeiros, Abrantes foi um dos primeiros regiões do Brasil a ter peça cênica e tudo, e que isso ganhou uma repercussão, inclusive, grande, não é isso? Eu queria só que você citasse o nome do índio, só, rapidinho, Ambrósio e a data, Pires. Porque... Como? Ambrósio Pires. Ambrósio Pires, que depois foi para a Europa, não é isso? Terminou indo morar na Europa, não é isso? Isso, depois ele foi levado pelo padre Rodrigo de Freitas para Lisboa. E aí não se tem mais dele. Mas, dentro da historiografia, ele é tido e reconhecido como o primeiro ator brasileiro. Ou seja, nada mais justo, né? Nós termos como primeiro ator brasileiro justamente um índio, que é justamente um originário da terra, digamos assim. Professor, como é que tá esse livro do João de Jacuípe, uma história de muitas querelas, tensões e disputas locais? Qual é a previsão? Já tem previsão de quando é que ele vai ficar pronto, ele vai sair? Como é que está esse apoio aí? Bom, nós estamos dialogando com a Secretaria de Cultura e também com o Conselho de Cultura. Nós fomos procurados também pelo vereador Dilson Magalhães, que externou bastante interesse na publicação do livro, que diz que está disposto a ajudar, não só na publicação, mas no processo de lançamento. Então, nós estamos com a perspectiva de ainda esse ano, se Deus permitir, em setembro, no aniversário de emancipação da cidade, estarmos com o livro em mãos. Porque parece que já tem um processo, já veio atrás, a vereadora Fafá de Senhorio também, né? Apoiou o seu trabalho. Camaçari hoje já tem uma lei que obriga a ensinar a história do município nas escolas, né? Mas está meio parado esse projeto, né? Parece que não está andando, porque com a pandemia, aliás, a pandemia é culpada por tudo, né? É impressionante a pandemia. Com relação ao ensino da história local, esse projeto de lei ele já se tornou lei. Se tornou lei o ano passado. Então, na verdade, o que ocorreria, ou deve ocorrer ainda, não sei, com relação a essa questão da pandemia, é se dar o start nesse processo. É começar, de fato, o processo de ensinar às nossas crianças e jovens a história da nossa cidade. Mas como ocorreu toda essa questão relacionada a essa crise sanitária, ficou tudo parado. Eu tô vendo aqui, tem várias pessoas falando uma live só cordoaria. Fabiana está falando aqui, o Distrito de Abrantes merece só uma live. Nós vamos ter. A série Camaçari 360 está começando. A gente vai falar sobre a história do polo, a gente vai conversar sobre a história da formação do município com a professora Sandra Parente. A gente tem uma série tem uma pauta aí grande de discussão sobre essa história, sobre todos esses atores que entendem, estudam e pesquisam a história de Camaçari para compartilhar com a gente, né? Então é uma coisa que ainda, né, nós estamos só começando. Segunda-feira a gente vai conversar com o pesquisador e ex-vereador José Raimundo Mônaco, que é outra enciclopédia também. Sabe, você fala em política, você vai lá, não tem dar o Google, dá o Mônaco. Você pergunta a ele que ele sabe. Se ele não souber tudo, uma parte, ele com certeza ele sabe e vai lhe dar uma contribuição assim extremamente... Deixa eu comentar aqui um comentário aqui do Silas Menezes. Deixa eu ver rapidinho, antes que eu esqueça também, ó, essa entrevista, a outra já está, essa também vai estar no YouTube, que é no João Leite Filho, certo? Então, qualquer coisa, acessa lá o YouTube e tranquilo. Diga. O Silas Menezes sugeriu aqui Casa de Cultura de Camaçari Ambrósio Pires. Eu acho que é uma boa ideia. Pois é. Não é verdade? É. Tocar o sininho dos políticos aí, né? Tá? Mas vamos a gente, de qualquer forma, eu acho que esse trabalho seu, você dá uma sacudida, tipo assim, olha, nós temos história, certo? E precisamos resgatar isso, né? Camaçari tem uma dificuldade com a história, né, com a cultura dela, é um negócio complicado. Então, eu acho que isso, você é uma peça assim, fundamental. Faltam 20 e poucos minutos para acabar. Então, você é um cara assim, fundamental. E eu acho 20 segundos.
Viu? Diego, muito obrigado, professor. Boa sorte. A gente vai conversar mais. Pessoal, segunda-feira, às 18 horas, Zé Raimundo Mônaco. Estou à disposição quando precisar. Eu sei disso, eu sei disso. Você é um... específicas para que